E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dr. Neura. Esse que é um projeto do Programa de Biotecnologia aqui da Universidade Católica Dom Bosco, com o apoio do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu sou Matheus Fernandes e toda semana eu trago um convidado aqui, um pesquisador, para a gente conversar sobre as diversas áreas da ciência e os avanços para a sociedade. Com o caderno na mão fui pra minha sala estudar. A aula tava meio chata e decidi tomar um ar. Mas não é porque eu sei que eu deixo de entender o assunto. Porque eu sou podcast e aprendo mais sobre esse mundo. Doutorneira Podcast. Deixa dinheiro e vem assistir o podcast. Doutorneira Podcast. Deixa dinheiro e vem. Esse podcast é para você que gosta de ciência. Hoje o meu convidado é o professor Dr. Otávio Luiz Franco, coordenador-chefe do programa de biotecnologia aqui da universidade, né, o qual eu faço parte também. Professor, é um prazer ter o senhor aqui. Vai ser muito legal trocar uma ideia sobre o seu trabalho aqui na universidade e tudo que o senhor vem desenvolvendo a sua carreira. É um prazer tê-lo. É um prazer estar aqui, Matheus. De mais nada, obrigado, até porque a gente gosta muito de falar de ciência. Bom, você me conhece, está no nosso grupo, está fazendo desenvolvimento junto com a gente. Então, eu acho que é uma oportunidade de falar sobre o que eu amo, falar da maneira com que é feita e tentar levar a melhor informação para a galera aí que quer fazer ciência, que quer ser cientista empreendedor, quer mexer com desenvolvimento ou novas descobertas, porque tem um montão de coisas para serem descobertas, né? Então, antes de mais nada, obrigado pela chance de conversar aqui com você, mano. Que isso, é um prazer ter o senhor aqui pra gente conversar. E essa é exatamente a pegada aqui do nosso podcast, né? Eu, como acadêmico de publicidade e propaganda, fazendo parte do programa de biotecnologia, que é uma área diferente, isso também me possibilita essa oportunidade de conversar com pesquisadores, de compreender áreas diferentes daquilo que eu estou acostumado no meu curso, né? E, assim, eu sendo acadêmico de publicidade, a gente tem uma proximidade com a ideia de inovação e de empreendedorismo. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar aqui com o senhor. Primeiro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, brevemente, e o que o senhor entende, o que o senhor tem vivido na área da inovação, do empreendedorismo com a ciência. Então, assim, minha formação é uma mescla, né? Eu falo que eu fiz um técnico, né, e na área de computação e programação, então eu comecei minha carreira fazendo programas para empresas. O meu primeiro passo foi... Eu trabalhava com empresas para fazer sistema de banco de dados, até atendimento, fiz instalação de sistema em padaria, essas coisas. Eu falo que eu era um guri abarreta pra caramba, porque eu era mó metido, porque eu tinha um cara para me levar para fazer as instalações, então, sei lá, aos 16 anos eu tinha uma pessoa para ser meu motorista, para me levar, e me achava o ser mais brilhante da... E com 16 anos você já tinha essa pegada do empreendedorismo, né? De ter o seu negócio, de trabalhar. Eu sempre quis trabalhar, eu acho que até cedo demais, eu devia ter querido ser mais criança, né? Brincar um pouco mais, exatamente, né? O meu primeiro emprego foi com 14 anos, então... mas eu sempre quis essa coisa. E aí... Depois fui para a área de biológicas. Eu descobri que eu não era um grande apaixonado pela computação. Embora eu ache uma ferramenta fantástica. Hoje eu trabalho com bioinformática também, com inteligência artificial, essas coisas. Mas assim, a origem não foi muito. Aí eu fui trabalhar inicialmente... Eu entrei para o curso de biologia. Eu queria ser veterinário, mas aí na época não tinha veterinária na Federal do Ceará, na UFC. E eu entrei em biologia. E aí depois ajudei meu pai com uma série de empresas. Meu pai foi distribuidor, vendia tudo. Meu pai vendeu medicamento, Lego, chocolate, presunto, qualquer coisa. E a gente sempre via, né, essa pegada. Você já teve esse contato desde criança. Tanto que eu falo que eu não sou um cientista muito convencional, porque eu não venho de uma família de cientistas. Eu venho de uma família de empreendedores que mexiam com empresas e que buscavam inicialmente o lucro mesmo. Não tinha nada... Aí depois fiz meu mestrado e doutorado na área de biologia molecular. E aí depois fiz uma pancada de pós-docs para aprender cada vez mais técnicas e viajei o mundo inteiro. Mas sempre quis levar a ciência para um produto de mercado. Desde o meu primeiro trabalho eu sempre pensava assim,
Claro que a base científica tem que ser muito forte, porque um produto só chega no mercado se você tiver uma ciência de excelência por detrás. Sim. Mas eu sempre quis olhar essa dinâmica de geração de produtos. Então, para mim, Sim. não fazia nenhum sentido eu gerar ciência se as pessoas não pudessem se beneficiar dela, ou por informação, ou por conhecimento, ou por um produto de mercado. Sim. Que massa. Então você quis levar essa sua expertise desenvolvida na academia, né, na universidade, para o mercado. Isso. E eu fui juntando as coisas e isso era uma área que no Brasil, há 20 anos atrás, não tinha. Então, quando o cara entrava para fazer um doutorado, o sonho dele era passar e ser concursado numa federal. Esse era o sonho geral da nação. E eu sempre pensei, mas não faz muito sentido, porque eu gostava da ideia do risco de lançar um produto e de ir para o mercado. Só que dentro de uma universidade federal, não que isso hoje não seja possível, mas era uma vida um pouco diferente. Né? Hoje a gente já tem, por exemplo, na Universidade Federal daqui de Mato Grosso do Sul, que é a que eu tenho conhecimento, a gente tem uma hub de inovação. Né? Hub de inovação são empreendimentos que buscam investir e desenvolver as ideias formadas pelos próprios universitários, né? Levar isso para o mercado, então incubando empresas e gerando marcas. Hoje na UCDB nós temos também um núcleo de inovação e tecnologia, um NIT, para ajudar os jovens a montar startups, a montar esquemas que você possa transcender da área da academia para a área empresarial. Com certeza. Que eu acho que é o melhor. Por isso eu falo assim, que a gente tem que fazer, se a gente escolheu fazer biotecnologia tem que ter o produto. Se não é bioquímica, se não é biologia molecular, se não é microbiologia, se você não tem o produto e toda essa trajetória para chegar no mercado, aí você não tem biotecnologia, você tem ciência básica, que também é maravilhoso, tá? Eu sempre sou favorável à ciência básica, mas biotecnologia é outra coisa. Com certeza. O senhor estava falando que no seu trabalho de biotecnologia, o senhor leva também, agora a inteligência artificial, tem trabalhado com isso. Como é que é entender essas ferramentas novas que vem gerando, que a gente vê uma inteligência artificial nova a cada dia, né, sendo gerada? Como que é acompanhar isso e trazer isso para o seu trabalho? Tem sido, assim, agressivo e extenuante. Eu falo, porque toda hora... Definiu muito bem. É isso, assim, porque se você quer estar no mercado, você tem que ser competitivo. Sim. E na área de tecnologia, ser competitivo, você não se torna competitivo e para. Se você parar, acabou. É igual, de novo, eu sempre uso os celulares como exemplo, porque ninguém hoje tem um Motorola da época de 90, 2000. Porque hoje eles basicamente não têm o mesmo poder de processamento. Ou então você pega a Kodak. A Kodak era a maior vendedora de filmes de fotografia. E hoje ninguém mais sabe quem é Kodak. Sumiu, porque todas as imagens de foto viraram digitais. Agora é digital. Né? Então o filme não existe. Era muito charming, a gente chegava com a máquina fotográfica e trocava o filme. Era muito bonito, mas não era nada prático. Então, por exemplo, eu vou fazer umas fotografias no Pantanal, eu consigo tirar facilmente 10 mil fotos numa saída, depois o qual eu seleciono elas em alta qualidade numa tela grande. Na analógica, além de ser mais trabalhoso também, agora é caro, né? Caro. Então, não que não seja legal. Foi uma fase. Só que a Kodak quase que desapareceu. Acho que eu nem me lembro onde está a Kodak. E nada contra a Kodak, mas ela não acompanhou a desenvolvimento tecnológico. Tecnologia é isso. Então, por exemplo, hoje, nós usamos inteligência artificial para construir coisas, para construir moléculas. Então, moléculas são coisinhas bem pequenininhas que têm um potencial funcional. Por exemplo, se você usa um shampoo, esse shampoo ele pode ser usado para alisar o seu cabelo. Então, o Matheus tem o cabelo encaracolado, vai fazer um shampoo para alisar o cabelo. Lá tem um monte de estruturas, moléculazinhas que vão fazer com que o cabelo tem propriedades. Essas propriedades fazem com que você tenha o cabelo estirado. Eu gostaria de ter agora um shampoo que crescesse mais cabelo, né? Porque o meu já está rareando. Então, mas quando a gente descobre essa molécula não vem do nada. Ela não vem tipo, um dia eu acordo e falo, que maravilha, achei esta molécula. Não, ela vem de muito estudo, onde a gente tem alvos específicos dentro do organismo. Ou então, se é para, por exemplo, para a área de agronegócio, a gente tem alvos específicos dentro de uma vaca, de um frango ou qualquer outra coisa. E para isso, a gente usa estruturas computacionais. Então, ela ajuda a gente a construir essas moléculas
E aí eu vou dizer para vocês, a cada 10 mil a gente acerta uma. Aham. Então é um trabalho, porque a gente certeza. vai aprendendo com o erro, com o acerto. Agora pensem, com a história da inteligência artificial, os erros que eu tenho, eles se tornam cada vez menores. Por quê? Porque eu tenho um computador me dizendo, não faça isso, não faça isso. E ele não esquece nada. Ele aprende com cada ciclo de Existe informação. um algoritmo que vai ensinando, né? Ensinando Que vai, a si mesmo. Então, ele vai se alimentando. Ele né? vai se retroalimentando. Acho que essa é a palavra. Então, imagina, você coloca todos os erros e todos os pequenos acertos e ele vai te dar outras possibilidades. Aí você testa de novo. Sim. E aí, nessa segunda rodada de testes, ele já acertou mais. E aí você oferece de novo para ele os melhores resultados. E ele faz, às vezes, o meu ajudante primordial para criar novos produtos. Então, hoje nós, como empreendedores, a gente tem a ideia de usar essas ferramentas de inteligência artificial para criar cosméticos, para criar produtos para agronegócio, para criar soluções para pessoas no mundo inteiro. Por exemplo, será que esse ano nós vamos ter um problema com fungos numa lavoura? Então, dependendo da onde a temperatura, dependendo da umidade, dependendo de uma série de condições, as chances disso acontecer aumentam. Sim. Então, essas ferramentas de inteligência artificial elas podem ser usadas para entender quando isso Com certeza, sim. acontece e falar, é agora. Meu filho entre com avisar com antecedência. Então, eu acho que hoje a inteligência artificial ela me ajuda dessa forma. Antes, sei lá, 20 anos atrás, era só a minha cabeça e a cabeça da minha equipe, todo mundo trabalhando incessantemente. Isso automatiza bem mais o processo, né? E diminui a possibilidade de erros. É isso. Não que não vai errar, porque Com vai certeza. errar. De vez em quando a gente, com todo o aparato, toda a equipe e toda a inteligência artificial, faz umas coisas que a gente fala, meu Deus do céu. Eu posso falar isso, tipo, por exemplo, da minha área, que eu trabalho... faço parte do projeto de pesquisa, né, mas também trabalho com criação, numa equipe de marketing. E hoje existe um movimento gigantesco de criação de imagens, de imagens geradas por inteligência artificial. Que são imagens que você pode fazer em 4K, 8K, mas, por exemplo, algumas versões anteriores, assim, não tanto tempo atrás, assim, 3 meses atrás, você mandava fazer uma imagem de uma pessoa, não conseguia fazer dedos, tinha problemas, tipo, ainda hoje, problema para fazer palavras, e com a prática, né, com o desenvolvimento, o uso dessas inteligências, ela vai se retroalimentando e vai se corrigindo, né? Eu tenho a primeira vez que eu usei essa ferramenta de inteligência, eu usei o DALL-E, né? E foi uma brincadeira. Meu irmão vai casar, eu falei, cara, eu vou organizar na festa, cara, um anão montando um São Bernardo, fumando um charuto, bebendo um copo de rum e saltando. E isso é uma imagem que não é convencional. Aí a gente colocou nessa inteligência artificial e ele gerou várias possibilidades, né? Tudo bem que os anões pareciam do Senhor dos Anéis. Então ele criou o São Bernardo, era bem tipo, enfim, mas ele conseguiu criar. E isso para mim abriu uma perspectiva. Por quê? Se a gente consegue criar um São Bernardo com um copo de rum, um charuto, sendo que eu não desenhei nada a partir... Por que a gente não consegue criar moléculas? E quando eu digo moléculas, imagina que você tem... você quer um anticorpo contra um vírus. Você quer uma molécula de defesa que você injete no seu corpo e ela ou melhore a resposta imune, a sua resposta de defesa, ou ela vai destruir o vírus. Então, da mesma forma que a gente imagina, eu quero um São Bernardo, eu quero uma garrafa de rum, eu posso oferecer para a inteligência artificial a estrutura do vírus, as condições do plasma, da onde quer que do seja, organismo, e pegar todos os anticorpos que tem hoje, todas essas moléculas de defesa que tem hoje, num enorme banco de dados e colocar tudo isso na inteligência artificial e falar assim, por favor, agora me desenhe uma molécula fantástica que se mova e que destrua o vírus do Covid ou destrua o vírus. Então, isso é uma coisa que a inteligência artificial, por essa estrutura de imagens, vai me permitir. Ao invés de eu ficar brincando, tipo, eu quero ver um skatista
na pirâmide de Quéops, gritando e segurando uma rã dourada na mão, porque isso é legal, dá pra fazer. É um desenho legal. É um desenho legal. Vou fazer essa imagem. Agora, você pode usar isso em prol de desenhar novas moléculas. Sim, no desenvolvimento. No desenvolvimento. Com certeza. E esse desenvolvimento tem valor, porque isso é uma outra coisa que eu gosto de falar para os meus alunos e para a galera. Tudo que vocês criarem que for resolver um problema para a sociedade, vai ter um valor razoável. E quando eu digo um valor razoável, não é um valor tipo R$100, R$200. Tem moléculas que são criadas hoje que valem bilhões de reais. Um valor de mercado. Um valor de mercado real. Então, por exemplo, a gente brinca desse o Ozempic. Hoje o Ozempic, eu não vou nem falar, eu posso até falar da indústria farmacêutica. Ozempic É uma indústria. É uma canetinha que várias pessoas têm usado para perder peso. Na verdade, ele foi desenvolvido para diabetes. Mas aí, como eles viram que existe um efeito e causa uma perda de peso, obviamente, hoje as pessoas se preocupam muito mais em perder peso do que curar diabetes. Então, ela se tornou uma vedete no mundo inteiro. E é um negócio... Desculpa, professor, vedete? O que vedete é tipo uma... É uma coisa... É um produto que, tipo, que é Não, vedete é tipo uma expressão, é uma expressão para dizer que é a coisa mais importante. Vem tipo, da França, das mulheres mais bonitas. Uma vedete era a mulher mais bonita dentre todas as outras. Legal, interessante. Então, imagina que ela se tornou a atração especial. Porque pra onde todo mundo volta o seu olhar. Isso, né? todo mundo quis perder peso dando uma picada na barriga. E, de repente, se tornou um negócio não de milhões de dólares, mas de bilhões de dólares. Então, hoje... Você tem um negócio de aproximadamente 60 bilhões de dólares ano, uma única empresa. E eu não consigo imaginar 60 bilhões de dólares no meu bolso. Né? Eu nem consigo, acho que se me dessem, eu ia conseguir gastar, eu ia me esforçar. Eu ia criar um instituto super fantástico de ciência para treinar crianças. Mas assim, 60 bilhões de dólares é um recurso enorme para uma molécula, ou duas, na verdade são duas, e você pode fazer isso para outras coisas. Então, imagine a pessoa que descobrir moléculas que curem câncer. Não tem preço. Além de não ter um valor que você pode transformar a vida de uma sociedade inteira, porque você não transforma só a sua vida, você transforma a sua vida, transforma a vida das pessoas que estão próximas, você vai ter que produzir, gerar esse produto. Então você gera emprego, gera tecnologia, atrai olhares de investimento, você treina melhor as pessoas, então você muda todo o ambiente. De novo, a gente volta na história da ciência como um modelo transformador. Sim. Além de você mudar todo o ambiente, eu ainda ia ganhar 60 bilhões de dólares. Ganhou dinheiro ainda, trocado, né? Então eu ia comprar um jato, eu ia ter um Porsche. Não, eu não ia não. Mas assim, talvez fosse. Mas ia ser muito legal. Dá pra ter um luxo, né? Dá pra ter um luxo, acho que é legal. Acho que tem algumas coisas que a gente não pode se... Se tem, faz, né? Eu acho que se eu tivesse dinheiro, cara, eu teria um Golf GTI branco, sabe? Eu acho fera, velho. Cara, eu acho massa demais. Eu queria esse. Então é isso, assim, eu acho que hoje a gente tem que começar a olhar para a tecnologia no Brasil com outros olhos, né? Então, antes a gente olhava e falava assim, isso nunca vai chegar em lugar nenhum. Eu brigo muito por isso. Hoje eu acredito que daqui a pouco a gente não vai só importar a tecnologia. O meu outro sonho é eu começar a vender tecnologia de extrema qualidade, saindo do Brasil para os grandes países, os grandes fomentadores de tecnologia, tipo Estados Unidos, tipo Canadá, tipo Austrália, Inglaterra. E a gente tem boa tecnologia, a gente não falta, não. Exportar essa tecnologia Exportar pro a tecnologia, mundo, né? Mostrar nós temos que sempre pagar para os outros. A gente tem que começar a agregar valor com a biotecnologia aos nossos produtos. A gente pode vender commodity, não tem problema, funciona. Mas porque também, além de vender commodity, a gente não pode vender um produto desenvolvido, né? Aqui, com alta qualidade, com alto desempenho. Exportar conhecimento. Exportar conhecimento. Com certeza, sim. E, professor, de que maneira... dentro do empreendedorismo que o senhor tem aplicado isso no mercado, essa expertise assim, da academia, da universidade? Hoje eu comecei liderando os laboratórios, né? E eu falo que eu sempre gostei dessa parte de empreendedorismo. A primeira... Aí eu tentei por várias vezes vender produtos, porque uma das maneiras que a gente tem é porque a gente geralmente imagina assim, eu vou criar algo e eu mesmo vou vender. Mas eu não sei fazer isso. Eu falo que eu sei criar coisas e eu passo para uma empresa e essa empresa sabe vender. Então eu não me preocupo muito com marketing, com embalagem, com essas coisas, porque isso eu não sou tão bom. Eu até poderia fazer também, mas eu penso que a gente tem que
se esforçar naquilo que a gente é muito bom. Exatamente. Então, por exemplo, se você descobrir que é muito bom em entrevistar pessoas, você tem que esforçar para ir aprimorando mais. Eu descobri em algum momento que eu era feliz e que eu sabia fazer desenvolvimento de moléculas. Então eu comecei a tentar vender para várias empresas. Criava uma molécula junto com a universidade, e a universidade leva um pedaço, eu levo outro pedaço, meus alunos levam outro pedaço. E aí a primeira molécula que nós vendemos foi para uma empresa chamada OneSkin. É uma empresa de cosméticos que a gente criou um anti-envelhecimento. Hoje ela fica na Califórnia, ela não tem aqui no Brasil. E hoje ela exporta essa nossa molécula. É um peptídeo, e um peptídeo é uma proteína pequenininha que destrói células senescentes e torna a pele mais lisa. Que legal. Então, por exemplo, vocês que estão me vendo, eu tenho 190 anos, né? E eu uso meu produto. Você não. Então... Mas deixa eu só compreender esse produto. O senhor, junto com a sua equipe, fez o desenvolvimento desse produto e vendeu a patente para essa empresa? Isso. Ou vocês continuam produzindo? A gente licenciou, não. Terceirizado. A gente licenciou a patente para eles. E eles produzem. E eles produzem e pagam um percentual para a gente. Royalties para vocês. Royalties, que a gente chama de royalties, que é um percentual do lucro. E aí foi um modelo de negócio que eu particularmente gostei muito, porque hoje eu falo que eu recebo pelo meu desenvolvimento e pelos próximos 15 anos. Então a ideia hoje de quase todo biotecnólogo é fazer exatamente isso, é você desenvolver algo e entregar para uma empresa farmacêutica, uma empresa de cosmético, uma empresa de agronegócio, para poder chegar num produto e você continuar recebendo e retroalimentando o sistema. Sim. Isso é empreendedorismo. Todos funcionam? Não. Às vezes a gente se lasca, então tem várias moléculas. Sei lá, eu hoje já criei mais de 3.000 moléculas que chegaram ao mercado, agora estou chegando com a segunda para a área de agronegócio. Mas ainda está uma luta. Então, é isso, é uma força de vontade de você gerar soluções para a população. E aí a população tem acesso e você tem muitos parceiros na cadeia, né? Então, há uma distribuição aí. Sim, tem vários interessados, né? Tem vários interessados. Porque cada um tem o seu campo, como o senhor estava falando, que o senhor é bom no desenvolvimento de moléculas, de peptídeos. E aí tem uma empresa que é interessada nisso para o ramo de cosmética, por exemplo. E também para o agronegócio, o senhor falou que... Também. Hoje nós trabalhamos com produtos para melhorar a qualidade dos alimentos. Então, uma das coisas que eu sempre falo, assim, uma vez estava nos Estados Unidos e eu cheguei lá e aí me ofereceram um jantar. E aí tinha morango, uns morangão, parecendo uma jaca, assim, as mangas bonitas, tem que acertar umas mangas bonitas, bananas. E eu falei, cara, onde tem essas frutas, sabe? E o cara falou, é do Brasil. E nós não temos essas frutas aqui no Brasil. Então, essa qualidade, elas são todas exportadas. E aí eu pensei, velho, não faz sentido isso. A gente produz o melhor alimento e come o pior. Exatamente. Por quê? Não deveria ser o inverso? A gente deveria usar para a nossa população. Eu entendo, porque é valor, eles pagam em dólar, whatever. Mas volta naquilo que a gente estava falando antes, né? De vender commodities, né? Produtos que não têm um diferencial e que são vendidos em massa para vender conhecimento. Que é uma coisa totalmente diferente, que tem um valor imenso agregado. Com certeza. Pegar um produto, desenvolver aqui e exportar. Isso, é isso mesmo. Então aí eu falei, não, aí agora nós criamos um projeto de tecnologia verde, onde a gente coloca as nossas moléculas para controlar, por exemplo, infecções em mastite, em gado. Então, mastite causa uma infecção no úbere, que é o teto da vaca, e aí você tem uma infecção lá e toda vez que tem essa infecção, a pessoa vem e entra com um antibiótico. Só que esse antibiótico deixa resíduo que contamina o leite. E aí o gado tem que ficar parado, e se ele não ficar parado, esse antibiótico chega na gente com um efeito colateral que a gente não gosta. Então, e essa mastite, essa doença, ela comete muito gado? Muito. Hoje é um dos piores, as piores doenças do gado. Causa bilhões de dólares de prejuízo para os produtores, contamina leite no mundo inteiro, então é um prejuízo mundial de cerca de 3 bilhões a 4 bilhões de dólares ano. Caramba, né? Então é um produto de importância enorme. Enorme. Né? Então a gente criou um produto que não é o mais potente, ele não é o mais bonito, mas ele não deixa resíduo. Então a pessoa injeta isso lá no úbere da vaca, e o leite que vai sair e no outro dia está completamente descontaminado e sem resíduo. Que legal. Então, nós pensamos nisso porque a gente queria
gerar um alimento de melhor qualidade. Sim. Vocês observaram essa problemática do mercado, né? E a gente está fazendo isso também para frango. Então, um dos problemas hoje do frango é salmonelose. Então, a gente está tentando fazer o mesmo para que a gente não tenha contaminação de carne de frango. Então, tem várias empresas nos procurando para desenhar esse tipo de molécula. Que legal. A mesma coisa para cosmético. Então, por exemplo, hoje nós temos parcerias com empresas de cosmético, além de anti-envelhecimento, anti-infectivos, por exemplo, para cândida vaginal. Então, um dos problemas de inúmeras mulheres é candidíase, e nós temos maneiras de controlar isso de forma eficiente, com um spray, de forma completamente natural, diminuindo a resistência e sem efeito colateral. Então, esse é o mote da gente, né? Conseguir construir moléculas inteligentes que não deixam resíduo no meio ambiente e que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Aí a pergunta é, o empreendedor quer o quê? Ele quer ganhar dinheiro? Quer, porque se a gente vai desenvolver uma molécula dessa, um produto desse, ele tem que ser vendido para alguém. Sim. Essas pessoas têm que querer. Mas ao mesmo tempo a gente também quer melhorar a vida das pessoas. Não é? Eu não crio nada que não vá melhorar a vida das pessoas. Com certeza, até porque para desenvolver... dentro desses exemplos que você falou, todos eles têm uma relevância, né, e uma necessidade do mercado de uma solução como essa. Então vocês observaram uma necessidade, né, uma problemática, e aí depois pensaram num produto, na verdade numa solução que se transformou num produto, né? Isso é uma coisa importante também que você colocou muito bem, a necessidade do mercado. Porque a maior parte das pessoas e dos cientistas não pensa na necessidade do mercado. Então, um dos grandes problemas culturais do cientista é que ele não pensa se as pessoas vão querer e vão precisar daquilo que ele está produzindo. Então, o cara tem uma ideia, tipo, eu quero fazer, sei lá, um mármore sabor pitanga. Mármore? Então as mesas vão ter toda sabor pitanga, e aí é legal, é interessante, mas quem que vai ficar lambendo uma mesa? Então, aí você pode até desenvolver algo fantástico, mas se você não criar cultura, ou não tiver ninguém para comprar, o seu negócio está fadado à destruição. Porque às vezes a gente não pensa no processo final, no cliente final. Então tem muitos cientistas que fazem isso, mas eu achei isso muito legal. Tá bom, é legal mesmo, um mármore sabor pitanga, mas você não tem demanda e aí o negócio não funciona. Exatamente. A outra coisa é que às vezes o cientista não consegue calcular e precificar para chegar no final. Então, às vezes, ele cria uma coisa fantástica, tipo, meu primeiro trabalho, eu criei um antibiótico incrível, totalmente tecnologia verde, não tinha efeito colateral, só que ele custava $2.000 a dose. E a gente vai, por exemplo, uma amoxicilina, ele custa, sei lá, R$5 uma dose, nem isso. De custo vai custar centavos. Então, como é que eu vou e chego para você e falo, estou com dor de garganta, meu antibiótico é muito melhor. Aí você fala assim, que bom, Otávio, quanto custa? $2.000. Você fala assim, vamos tomar o normal mesmo, que é 50 centavos, e a gente vê no que dá. Porque aí cai fora de uma faixa de que uma pessoa pode pagar com facilidade. Então isso é outra coisa que às vezes a gente não pensa. Eu cometi todos esses erros nas últimas 2 décadas. Preço, sem olhar o mercado, falta de necessidade, ideias malucas. Eu não sou um cientista empreendedor perfeito. No meio do caminho, vários projetos foram sendo abandonados. Mas a gente foi aprendendo com o passado. Essa é a vida do empreendedor, né? E se lascar. Mas igual o senhor estava falando, essa falta de observação, talvez, de alguns cientistas, por isso que é importante, primeiro assim, no quesito mercado que a gente está falando, né, de empreender, é importante fazer uma análise do mercado e do segmento que você pretende atuar. E entender a dor e a necessidade do consumidor. Né? Eu falo que o cara que é empreendedor, ele tem que ter uma equipe muito boa. Então eu falo assim, quando a gente é empreendedor, a gente começa sozinho, tentando aprender tudo que você puder. No caso da biotecnologia, existe uma problemática, porque você tem que saber biotecnologia, marketing, venda, você tem muitas coisas. E o tempo é muito longo. Então, por exemplo, não existe produto em biotecnologia que seja lançado em menos de 2 anos. 2 anos é um tempo, assim, tipo... recorde. Isso. Por exemplo, um fármaco ele não chega nas prateleiras em menos de 5, 6 anos, por mais dinheiro que você coloque. Também existe todo um processo de validação do produto, né? Regulação, tem um monte de coisa. A não ser como aconteceu com a vacina da Covid, que aí foi tipo um monte de dinheiro e uma necessidade mundial que quebrou as necessidades de testes. Ela não poderia ter entrado no mercado na velocidade que entrou, mas era isso ou todo mundo morria, então vai. Exatamente. Né? Entrou.
Mas Então, os processos burocráticos foram menos burocratizados. Foram menos burocratizados. Então, assim, é um problema, porque imagina, hoje nós vivemos num mundo onde a pessoa quer acordar e ter vários milhões na conta. Há hoje uma cultura de que você fica rico em 30 segundos. Eu vejo isso muito na internet. O cara fala, eu fiz uma venda aqui e veja a minha Ferrari e eu comecei há 2 semanas atrás. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu falo por mim, eu estou há 20 anos trabalhando com biotech e eu não tenho a minha Ferrari ainda. Ainda. Mas é porque é uma coisa que vai ser construída. Né? Então a ideia é essa, tem que ter tempo, preparação e uma equipe multitarefa. Professor, nosso programa de hoje está chegando ao fim. Quero agradecer pela sua presença, pelo bate-papo muito massa que a gente teve aqui, a conversa super enriquecedora e que com certeza o pessoal que está assistindo aí gostou e com certeza agora está pensando em formas de empreender naquilo que gosta. E é isso que a gente quer, né? Desenvolver o empreendedorismo científico, o interesse pela carreira acadêmica, pela formação de pesquisadores e o interesse pela ciência de forma geral. Obrigado. Se o senhor quiser deixar algum recado. Matheus, eu que agradeço mais uma vez a chance de falar com você. É um prazer estar aqui contigo. Eu gosto de ciência, eu gosto de empreendedorismo, eu gosto disso tudo. Acho que o recado é, assim, é difícil. Que é difícil, é mesmo. Não adianta a gente dourar a pílula, né? Uhum. Mas é possível. Então, se a gente quiser fazer as coisas acontecerem e trazer o melhor do nosso país, a gente tem que acreditar que é possível, ter um pouco de paciência. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para cair muitas vezes e levantar de novo, e cair e levantar e fazer as coisas diferentes no nosso país e no mundo inteiro. Com certeza. É isso mesmo. Obrigadão, professor. Para você que não viu os últimos programas e quer continuar acompanhando aqui os programas do podcast Dr. Neura, entra no nosso canal no YouTube e o canal no Spotify para acompanhar o MesaCast e o podcast, né, o vídeo, o áudio, para você ouvir aonde você quiser, em qualquer lugar. Também siga-nos nas redes sociais, no Instagram, podcast, @podcastdr.neura. E nos vemos na próxima semana. Vejo vocês lá e vida longa ciência. Falou! Andou bem nesse vídeo aí.